Oi, gente. Quem me sugeriu fazer esse vídeo foi a Jo. Eu já agradeço ela de antemão. E eu resolvi também gravar aqui no YouTube, que se vocês quiserem compartilhar com alguém, acharem que pode ser útil, fiquem à vontade. Então, eu queria falar de algumas coisas. Basicamente, é por que ficar em casa isolado e da importância de se focar agora nesse isolamento e acalmar o temperamento sobre a questão da recessão, da dificuldade econômica. Agora vamos tratar de se proteger. Queria falar então um pouquinho bem rápido do vírus, sobre a doença, sobre a epidemia, sobre o que está sendo feito no mundo e no Brasil e sobre as mentiras que estão rolando por aí, como que a gente pode se proteger. Então, o vírus é uma estrutura muito simples, tem gente que nem acha que é um ser vivo. Ele é composto de uma informação genética com uma capa de proteína e, no final de tudo isso, uma capa de gordura que tem os espinhos, que é a tal da coroa, por isso coronavírus. Então, esse vírus, ele entra pela via respiratória, se aloja nas células pulmonares e ele passa a escravizar essa célula, que copia o material genético dele e vai se transformando numa verdadeira fábrica de novos vírus. Então vai criando novos vírus dentro do pulmão. E nesse período a pessoa já está podendo contaminar outras e não tem nenhum sintoma ainda. Então até 70% dos casos de contaminação são de pessoas que não têm sintoma. Então você não tem como saber. E por isso que é tão importante ficar isolado. Depois que uma pessoa foi contaminada, os sintomas podem aparecer de 4 a 14 dias ou até mais. Normalmente no quinto dia aparecem os primeiros sintomas como febre ou tosse. E nesses casos você deve ficar em casa porque não há tratamento e não há vacina. Só se o caso ficar mais grave, com falta de ar, aí sim deve-se procurar o hospital. E 15% dos casos vão precisar de UTI e menos de 1% dos casos chega ao óbito. Mas o Brasil, e por isso que é tão grave, só tem 6.500 leitos de UTI. Então esses números não parecem muito assustadores, mas na escala e velocidade com que acontece é bem importante. Então, por exemplo, uma pessoa transmite para 3 pessoas e o número de infectados dobra a cada 2 ou 3 dias. Então, um exemplo, né? Se no primeiro dia houver 10 infectados, no dia 3 são 20, no dia 5 são 40, no dia 7 são 80. Não parece muito, mas no dia 15 já vão ser 1.280 e no dia 30 vão ser 164 mil pessoas infectadas. O Brasil é um dos países que menos fez testes até agora. Então, o número de casos comprovados que é divulgado não é confiável. A doença mata em torno de 1% dos infectados. E então, uma morte representa mais ou menos 100 casos. Hoje, eu estava verificando, são 48 mortes no Brasil e são 2.300 casos relatados. Então, é muito mais provável que já sejam 4.800 casos. E se esse isolamento proposto pelos governadores e pelo Ministério da Saúde fracassar, em 10 dias vão ser 150 mil casos, o que daria 23 mil leitos de UTI. Então, no Brasil, essas 6.400 vagas de UTI vão se esgotar rapidamente e o sistema de saúde vai entrar em colapso, como disse o ministro da Saúde. E o problema é que outros pacientes não vão poder ser atendidos adequadamente. Qualquer acidente de carro, um ataque cardíaco, uma apendicite, cirurgias, tudo isso vai ser prejudicado e muito. Então você vê que no mundo inteiro os governos estão, de maneira muito responsável, isolando as pessoas em casa, mesmo que isso vai gerar uma crise econômica, porque não há cura e não há tratamento. Então, a única medida eficiente de conter a escalada do vírus é o isolamento social. As pessoas não podem contaminar umas às outras. Então, alguns governos do mundo, principalmente na Europa e Estados Unidos, estão mantendo as pessoas em casa, fechando todo o comércio e combatendo a crise, dando dinheiro diretamente para as pessoas, como um seguro-desemprego,
ajudando as empresas a não fecharem com subsídio, e as empresas grandes estão dando empréstimos, mas cobrando contrapartidas, como por exemplo nos bancos, que eles não possam pagar bônus para os seus diretores e lucrar com isso. É um momento de crise onde o importante é vencer o vírus. Então na internet você vai ver muita gente dizendo que o Brasil não pode parar, que a economia vai quebrar, e isso dá muito medo na gente, né? Tanto em quem trabalha para ganhar o seu dinheiro, como em quem tem empresa com medo que a empresa feche. Mas isso não pode atrapalhar o combate ao vírus, que é a prioridade, a vida. Alguns empresários, como o Velho da Van, o Madeiro, aqui em Curitiba, têm falado uns absurdos, é uma verdadeira canalice, dizendo que a economia não pode parar, que o número de mortos é pequeno frente à população do Brasil. Uma ideia absurda que no Brasil é quente, que tem uma densidade demográfica menor, o que na média é verdade, mas não, por exemplo, em São Paulo a densidade demográfica é enorme, tem muita gente lá. E essas pessoas não estão levando em conta que o sistema de saúde vai colapsar e que as mortes não vão ser só as mortes do vírus, vai acarretar em uma falência da saúde brasileira. Então o que a gente precisa fazer agora é se proteger ficando em casa mesmo e cobrando de alguma forma do governo que proteja os indivíduos com uma espécie de seguro-desemprego, como está sendo feito nos Estados Unidos, na Europa, e proteja os negócios com subsídio, com medidas para proteger a economia em geral. E não é o que tem sido feito. Então, o Ministério da Saúde tem feito um bom trabalho, tem alertado os governadores também, de São Paulo mesmo aqui, de realmente fechar o comércio, reduzir drasticamente a circulação das pessoas, e é isso que tem que ser feito. E por que o Bolsonaro ontem foi na televisão e falou o oposto? Falou que o comércio não pode parar, que as pessoas têm que continuar indo trabalhar, porque senão o Brasil vai parar. Eu acredito que ele sabe que os governadores vão proteger as populações, não vão fazer o que ele está dizendo, espero, porque seria uma catástrofe. E com isso ele está jogando com o teu medo, com o meu medo, com a vontade de todos nós de que a crise passe rápido, coisa que não vai acontecer, porque o isolamento é imprescindível. E dessa forma, lá na frente, ele vai poder acusar aqueles que hoje estão defendendo a tua vida, a minha vida. Ele vai poder acusar essas pessoas de que a crise que virá e que é inevitável, que ele avisou e que isso podia ser evitado, o que não é. Então agora a gente precisa perceber as mentiras que estão rolando aí, os empresários falando que não pode parar. Isso, se você tiver alguém em casa que está indo trabalhar, obrigado por um empresário, tente dissuadi-lo. Não é o caso de sair de casa agora, a menos que, claro, trabalhe no supermercado ou num hospital, né? O que o governo tinha que fazer agora é proteger a vida das pessoas e das empresas e não salvar os bancos, que é o que tem sido feito até agora. Eu queria insistir um pouco sobre o que significa ficar isolado e ficar em casa. Não é fácil ficar em casa, mas esse isolamento realmente deve ser total. Não leve criança para passear em parquinho, tem que ficar em casa mesmo. Se alguém tiver que trabalhar, por exemplo, trabalhar num hospital ou trabalhar num supermercado, redobre os cuidados com a limpeza das mãos, com as roupas, com o sapato, com o cabelo. Ao sair para fazer compras, vá sozinho, procure usar sempre a mesma roupa e sapato, e assim que chegar já troque tudo, deixe ao ar livre, no sol se for possível, e se puder, nem sequer entre em casa com ela. Se tiver um jardim, já troque de roupa fora de casa, deixe pendurado num varal, porque o sol ajuda um pouco a matar o vírus, né? Dinheiro é outro problema, né? O dinheiro está comprovado que contamina, né? Então, quando você manusear, se puder, não use dinheiro, use cartão ou vale. Se tiver que usar dinheiro,
leve num saquinho plástico e se tocar no dinheiro, não ponha a mão no olho até ela poder lavar a mão com álcool gel, se for o caso, mas com sabão é até melhor. Se tiver alguém idoso em casa, é especialmente complicado, tem que realmente procurar isolar ou numa parte da casa, limpar com sabão, maçaneta, trinco, realmente sabão é até melhor que o álcool gel. Apesar de ter sido repetido várias vezes na imprensa, eu queria só relembrar como que se dá a contaminação. Então, alguém infectado pode transmitir pelo ar, por isso que é importante ficar longe. E também o muco, a saliva, as excreções, um espirro, uma tosse, contaminam as superfícies. Esse vírus ele resiste algum tempo nas superfícies, horas e até dias. E depois de ir em algum lugar que toque em objetos, como no supermercado, toque um balcão de uma farmácia, preste atenção de não levar a mão no rosto e procure lavar a mão o quanto antes. Se não puder lavar com água e sabão, com álcool gel. Eu também estou deixando aqui embaixo alguns links de cientistas e gente que traz informação confiável. Eu acho muito preocupante, assim, principalmente na rede dos apoiadores do Bolsonaro. Eu vejo muita gente divulgando mensagens impossíveis, assim, uma coisa criminosa mesmo, né? Replicando essa posição do presidente, dizendo que as pessoas têm que continuar indo para a rua. Isso aí é um crime mesmo. Então, cuidado com o que vocês leem, procurem checar informação confiável e eu estou tentando compartilhar algumas aqui que é gente que sabe o que está falando, são cientistas, economistas renomados aí, gente que realmente está acompanhando o que está acontecendo no mundo, a gente precisa ficar muito atento, tá? Então eu queria dizer para vocês que a gente vai, na medida do possível, tentar manter todo mundo com seu salário. Vamos pedir ajuda aí para também estar atento às informações do governo. Na medida que puder, a gente pedir ajuda. Tem uma proposta aí de redução de salário, mas com uma compensação via seguro-desemprego, para aliviar tanto para nós da empresa quanto para cada um de vocês. Mas o meu compromisso é com a saúde de cada um e vamos tentar ajudar aí a passar essa crise aí que promete não ser tão rápida quanto a gente gostaria. Então o canal está aberto aí para a gente conversar e vamos segurar firme, não deixe e divulguem isso para se você vê alguém na rua. Um dia desse eu fui num bar aí, estava cheio de gente lá, umas 10 pessoas, fui lá conversar e expor a gravidade. A gente precisa evitar o contágio agora nesse início, tá ok? Um abraço para todo mundo, saúde e boa sorte.